Então, gente, vocês estão vendo aí essa tela, né? Uma criança com um megafone assim. E o que eu vou compartilhar hoje com você é aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que a fé fala. Você pode dizer, a fé fala. Isso aí, a fé, gente, ela produz, ela é ativa. E por que a gente vai falar de fé, né? A gente está na academia da fé. E o justo vive por? O justo vive por fé. Então, esse é o assunto que eu e você precisamos a cada dia crescer. Né? Você que está na internet aí também, nós precisamos crescer cada dia mais nesse assunto sobre fé, entendendo como é a maneira que o cristão vive, que o justo vive. Né? E a fé, gente, ela é ativa. Ela é o estilo de vida do crente. Né? A Bíblia fala, e você repetiu, que o justo vive por fé. E é um estilo de vida prático para o nosso dia a dia. Não é algo que a gente vai experimentar numa situação de enfermidade, sim, mas é para o nosso dia a dia. Deus está sempre falando com a gente e vai exigir sempre que a gente responda a Ele. E responder a Deus sempre vai exigir da gente fé. Né? A gente às vezes pensa em fé e pensa numa situação de enfermidade, de falta, mas sabe lá no teu trabalho, ou então dentro de casa, quando um conflito se levanta e o Espírito Santo fala para você, fica quietinho, não fala nada, e você está cheio de vontade de falar, mas você sabe que o Espírito Santo está dizendo para você, não fala agora. Isso, quando você cala, obedece, você respondeu em fé. Tá? Então, é para o nosso dia a dia, é para coisas práticas da nossa vida. E nesse estilo de vida de fé, nós somos cooperadores de Deus. Você pode dizer, eu sou cooperador? Isso, nós somos cooperadores. Como que a gente coopera com Deus? Na verdade, hoje eu estou aqui com você e eu vou compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, a gente vai conversar. Porque a ideia, quando a gente ouve uma mensagem, é que a gente saia dessa mensagem, entendendo e podendo colocar em prática. Amém? O Evangelho, ele é simples, poderoso, mas é simples, para a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia. Então, a gente é cooperador de Deus como? Nas práticas espirituais. A gente coopera com Deus quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, quando a gente ora em línguas, quando a gente, de repente, sente o Espírito Santo nos chamando para fazer um jejum e a gente jejua, quando a gente tem aquela inclinação para doar alguma coisa sendo generoso, isso tudo é prática espiritual que nos auxilia a viver essa vida de fé, a vida que o justo tem que viver. E uma das práticas espirituais, que é a que hoje eu separei no meu coração, Deus tem falado comigo, isso já tem algumas semanas, já alguns meses, na verdade, é a prática da confissão, o poder da confissão da palavra de Deus. Né? E hoje é isso que eu quero compartilhar com você, porque essa é uma forma poderosa da gente cooperar com Deus e ver essa vida linda, gente, porque, olha, a vida de fé é a melhor vida que tem para viver. Não existe outra vida melhor que a vida do crente. É uma vida extraordinária, sabe por quê? Porque já está tudo pronto. Jesus pagou um preço e resolveu tudo. Tetelestai, foi o que ele disse na cruz. Está tudo pronto. E aí, sabe esse problema que você acha que você está vivendo hoje? Cada um tem um, amém? Todo mundo está vivendo alguma situação hoje. Sabe qual é o teu problema? Não é esse. O teu problema é se você está vivendo por fé ou não. Porque o que a gente acha que é um problema, já está resolvido. Foi resolvido por Jesus na cruz. O meu problema é se eu vou exercer fé ou não, diante dessa situação. Esse, de verdade, é o nosso problema. Se diante da circunstância, eu vou me posicionar em fé ou eu não vou me posicionar em fé. É aí que é a chave. E uma das práticas que nos auxilia e faz a gente cooperar com Deus é a confissão da palavra. Você pode falar comigo assim? A fé fala. Isso aí, a fé fala. Gente, dá voz à fé, gente. No reino de Deus, o idioma é fé. E a gente é fluente nesse idioma, amém? Eu e você somos chamados para sermos fluentes nesse idioma, que é a fé.
A voz da fé é a confissão da palavra. Por quê? Porque a fé, ela produz, gente. Você está vendo aí até esse megafone aí? Você se percebeu aí saindo um movimento desse megafone? Você já mandou, claro que você já mandou, mensagem no WhatsApp, em áudio, e aí forma um desenho? Toda vez que a gente fala, produz uma imagem. Toda vez que a gente produz um som, você manda uma mensagem para uma pessoa, isso vai produzir um desenho, porque a minha voz e a sua voz, a nossa voz produz uma imagem. E no mundo espiritual, se a gente fala alinhado com o que Deus está dizendo, a gente vai produzir o que Deus está dizendo. Quando Deus falou no Gênesis, o que Ele disse foi acontecendo. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E aí o que a gente vai hoje conversar é sobre o poder da confissão da palavra de Deus. Para a gente pegar a palavra, a gente crê no coração e aí abrir a boca para confessar. E ver aquilo que a gente está confessando, daqui a pouco se tornando visível. Igual o que aconteceu lá no Éden. E aí a fé fala, mas a fé fala o quê? A fé fala a palavra de Deus. A fé fala Jesus. A fé fala o verbo que é Jesus. Né? E aí eu trouxe alguns textos para você. E aí, ó, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo... E o ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir a pregação da mensagem, da palavra de Deus. Então, antes de começar a falar sobre falar, eu quero trazer primeiro esse texto. Porque pensa numa criança. Uma criança pequena, que está ali naquela fase que está começando a balbuciar as primeiras palavras. Para ela aprender, e sempre é uma guerra, porque a mãe quer que fale mamãe primeiro, o pai quer que fale papai, e a criança fala bola, ou às vezes fala o nome do irmão. Sempre tem essa disputa em casa. Não, falou papai primeiro, não, falou mamãe. Né? Mas para a criança começar a falar, ela primeiro tem que ouvir. Alguém tem que dizer, né? E ficar ali repetindo para ela ir pegando aqueles fonemas e daqui a pouco, quando você vê, é aquela alegria dentro de casa. Por quê? Porque a criança falou, né? E faz aquela festa. E, gente, Deus já disse. No nosso caso, e a gente está trazendo isso para o mundo espiritual, Deus já falou e Ele é o Pai. E como um pai que já falou, Ele quer que a gente, como filho, repita e diga aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele já disse, aquilo que já é um decreto no mundo espiritual. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, amém? Né? Todos nós aqui somos filhos de Deus e a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, que ela não muda, amém? Que a palavra revela o caráter de Deus. Ele é fiel ao que Ele disse. E o que Ele disse não muda, não passa. Você está comigo aqui? Amém, não é isso? Então, a gente pode crer na palavra. E também a gente acabou de ver aí que Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para acreditar, para receber fé, para produzir fé, é preciso ouvir. E aí, para ouvir, é preciso que alguém fale. E Deus já falou, já deixou tudo dito. Está escrito para que a gente leia, mas para que a gente ouça a voz dele através da palavra. Então, se a fé vem por ouvir, e Deus já falou, Ele foi o primeiro a dizer. Então, eu e você, para que fé seja gerada, a gente precisa investir tempo em ouvir a palavra de Deus, em mergulhar na palavra de Deus, em ter um relacionamento com a palavra de Deus, para que a gente possa dizer o que Ele diz, para que a gente possa concordar com o que está escrito. Marcos 11, 23, olha aí o que está escrito, ó. Eu lhes asseguro que se alguém, em algumas versões é qualquer um, disser, está vendo que é dizer? Disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Gente, tem que dizer. Você pode repetir? Tem que dizer. Tem que falar. Fala com quem está do teu lado. Tem que falar.
Então, nesse texto aí, o próprio Jesus está mostrando para a gente a importância de se dizer o que está crendo. Diante das circunstâncias, gente. Eu não sei qual é a montanha que você hoje está enfrentando. Não sei qual é a montanha que está na sua frente. Mas você quer que ela saia? Você vai ter que falar. Você vai ter que começar a declarar e concordar com Deus sobre o que Ele diz a respeito dessa montanha. Não é apenas crer. Não é apenas pensar, mas é dizer o que se crê com o coração. É confessar a palavra diante das circunstâncias. É anunciar pela fé na palavra o que você está vendo por fé, não a montanha. Porque dizer sobre a montanha, todo mundo diz, estou com esse problema, estou passando por essa situação, isso aí todo mundo sabe dizer. Mas nós que somos justos, somos chamados a dizer o que Deus diz diante das circunstâncias. Amém? Então, hoje é dia de remover montanha. Não é mais uma quarta-feira qualquer. É uma quarta-feira de demolição de montanhas. Nós somos removedores de montanhas. Amém? Você pode dizer, eu sou um removedor de montanhas. Amém? Seja ela um diagnóstico, uma situação financeira, um sonho, de repente, que humanamente você está olhando e é impossível você realizar esse sonho. De repente, a libertação, a salvação de um parente. Mas hoje, nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos declarar e vamos concordar com o céu. Não vamos ficar calados, amém? Os tímidos hoje vão ser derrubados. E a gente vai abrir a boca e vai concordar com Deus. Hebreus 3:11 diz isso aí, Por isso, santos irmãos, está falando comigo e com você. Vocês que são participantes da vocação celestial, é o meu caso e o seu, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, olha, do quê? Da nossa confissão, Jesus. E aí eu trouxe, porque eu achei fantástico isso aqui, que confessar vem da palavra homologar. É um termo jurídico, né? E vem dessa palavra grega aí, homologeu, né? Que tem a ver com homologação, que é tornar executório, é uma decisão, é decretar, é um decreto de uma autoridade judicial ou administrativa, é ratificar, confirmar, reconhecer algo oficialmente. Então, quando você confessa a palavra, você está reconhecendo e confirmando, assinando o que Deus disse. Amém? Confessar a palavra é assinar o recibo da bênção, gente. Sabe quando você faz uma compra, né? Eu fiz recentemente uma compra no Mercado Livre, aí você fica ali esperando, na expectativa aquilo chegar. E aí bate lá no teu portão e veio o rapaz com um papelzinho para você assinar. Você está assinando e está recebendo. Então, quando você confessa, você está assinando o recibo da bênção. Quando você confessa a palavra, você está dizendo assim, é meu. Eu creio, é meu. Eu tomo posse. É reconhecer de forma verbal um fato estabelecido. Porque a fé é algo que já é. É um fato estabelecido, é o que está escrito na palavra. Então, quando você confessa, você está reconhecendo de forma verbal um fato estabelecido. Estabelecido por quem? Por Deus, pela palavra dele. Você está concordando. Hebreus 4:14 vai dizer isso aí, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Deus está nos chamando para conservar, porque é crer com o coração, confessar com a boca, mas é diante das circunstâncias a gente manter a nossa confissão. Esse que é o nosso desafio muitas vezes, porque às vezes a gente crê, a gente fala, mas aí a montanha vai parecendo maior, e aí a gente começa a mudar a nossa confissão. E é aqui que Deus está falando para a gente conservar firme a nossa confissão, mesmo diante das circunstâncias. Vamos lá, tem mais texto aí. Hebreus 10:23. Guardemos firme, olha aí, mais uma vez, firmeza
na confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gente, a gente vai precisar conservar e guardar firme a nossa confissão de fé, a nossa certeza na palavra. Sabe, como muitas vezes a gente ouve o pastor Léo falar, montar guarda na nossa boca, porque dela só vai sair aquilo que concorda com Deus. É assim que a gente tem que fazer, sabe? Para que nada que aconteça tire a gente desse lugar de certeza, desse lugar de confessar a palavra, dizer a palavra e não mudar a confissão diante das circunstâncias. Não é porque apareceu uma situação que de aparente derrota, como diz o pastor Elim, que a gente começa a concordar com a derrota, não. A gente olha para o que Deus diz, olha para o autor e consumador da nossa fé e continua declarando até que aquela situação mude. Porque a gente conhece a palavra, a gente conhece a vontade de Deus. E aí você pode falar para mim assim, mas Ludmila, não é fácil. Verdade, não é fácil. Dependendo da montanha, não é fácil. Mas não é impossível. Sabe por quê? Porque eu e você temos o ajudador, o Espírito Santo. Nós temos a palavra. E o que a gente precisa, meus irmãos, é a gente se relacionar com a palavra e o Espírito para ser fortalecido diante das circunstâncias. Para continuar declarando. E aí a receita para continuar declarando, mesmo diante das circunstâncias, é aquela que você já conhece. Eu estou aqui, mas estou falando tudo que você já sabe. Tudo que você já tem sido ensinado. A receita para permanecer firme na sua confissão é a renovação da sua mente pela palavra de Deus. Não tem outro caminho. Romanos 12, 2 diz isso aí, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. É um papel meu e seu de sermos cooperadores pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu trouxe aqui, anotei, uma versão, que é a versão da TPT, que diz assim, ó, pare de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao seu redor. Não se deixe espremer nos moldes dos tempos atuais. Ou seja, a gente não pode ser espremido, se permitir ser espremido pelas circunstâncias e falar da mesma forma que o mundo fala. Nós fomos chamados para falar o que ninguém está vendo. O mundo vê doença, vê caos, vê violência, mas eu e você temos assentados em lugares celestiais e desse lugar a gente pode ver o que Deus está vendo. E somos chamados a dizer o que Deus está querendo que seja ouvido pelo mundo. E aí ele continua dizendo nessa versão, não se deixe espremer nos moldes dos tempos atuais, mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo, por meio, olha só, por meio de uma reforma total de como você pensa. E isso só pode acontecer pela palavra, gente. Precisa haver uma reforma total dentro da nossa mente. Se a gente está pensando contrário à palavra, a gente tem que mergulhar na palavra e permitir que o Espírito Santo faça uma reforma aqui dentro. Senhor, eu não quero pensar como o mundo pensa, porque se eu pensar como o mundo pensa, eu vou dizer o que o mundo está dizendo. Mas eu quero pensar como você pensa, para falar o que você está querendo dizer para esse mundo. Opa, voltando aqui. Isso o capacitará a discernir a vontade de Deus, enquanto você vive uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos deles. Então, gente, para que a gente possa declarar, confessar a palavra, a gente precisa ouvir, meditar e renovar a nossa mente na palavra. Porque sabe o que acontece? Naturalmente, a carne humana é incrédula. De uma maneira geral, a carne humana é incrédula. Primeira coisa que acontece é a pessoa não acreditar. E aí, a carne que não acredita, que é incrédula, se junta com uma mente que não está renovada, sabe o que acontece? Forma uma imagem mental. Você imagina uma pessoa que chega, um exemplo, uma pessoa que chega no trabalho, e aí começa um burburinho no trabalho dizendo que, olha, vai começar a ter demissão, porque vai ser vendida a empresa e não sei o quê, vão cortar um quarto dos funcionários. A pessoa já começa a montar na cabeça dela, vê se não é isso que acontece. Já começa a pensar,
meu Deus, vou ser demitido? Será? E se eu for demitido, como é que eu vou pagar minhas contas? Aí começa já a montar uma imagem mental de derrota. Se a gente não renovar a nossa mente na palavra, a gente vai ser sempre desafiado a pensar e a criar essa imagem contrária aos planos de Deus para a nossa vida, né? E aí a pessoa já vai fazer, depois que ela pensa, o que ela começa a fazer? Falar. Aí já começa a falar da derrota, já chega em casa contando, apavorado do que vai acontecer, e aí pronto, o inimigo já ganhou espaço, na mente e na boca. Mas nós não vamos permitir, amém? Porque aí se a gente permite o Satanás ganhar espaço na nossa mente, na nossa boca, gente, daqui a pouco a gente está no mesmo caminho de Eva, que começa a dar assunto para o inimigo, começa a pensar e daqui a pouco está sendo enganada. Mas nós temos recebido palavra, você tem recebido palavra aqui nessa igreja, tem sido ensinado para poder viver de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 4,13, olha o que diz. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso, também nós cremos e por isso também falamos. Gente, não tem jeito, porque a gente crê com o coração, está dentro da gente, não tem jeito, daqui a pouco a gente está falando. Não é assim? A gente creu, recebeu salvação, e quem encosta do lado da gente vai ter que ouvir falar de Jesus. Começa num outro assunto, mas daqui a pouco a gente está falando dele. Porque a gente crê com o coração, está dentro da gente. Então, por isso que a gente precisa colocar a palavra para dentro, para daqui a pouco ela estar fluindo da gente. E aí você percebe nesse versículo que tem um processo. Primeiro a gente acredita, e depois a gente fala com fé. A gente gera a fé ouvindo, não é isso? A fé vem por ouvir, meditando na palavra de Deus. E aí quero abrir aqui um parênteses. Não é sobre, gente, ler um versículo de manhã. Sabe? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa. Não, mas eu tenho ouvido a palavra. Eu tenho ouvido pregação. Eu falei, vamos lá. Me diz aqui, você está ouvindo pregação enquanto você lava a louça, enquanto você está cuidando de menina, enquanto você está fazendo o teu trabalho? Eu falei, e você acha que fazendo assim você está dando total atenção à palavra? Não tem problema e é bom. É melhor, enquanto você lava a louça e faz comida, você ouvir a palavra. Bota uma mensagem lá. Mas quando a gente está falando de ouvir a palavra, é dar a nossa total atenção à palavra. Porque olha só, estamos eu e a Cláudia aqui conversando. Se enquanto a gente estiver conversando, eu estou conversando com ela, ela conversando comigo. Se em algum momento eu parar para responder uma mensagem no WhatsApp, eu já perdi um pouco do que ela falou, não é isso? E aí quando eu volto, eu falo assim, repete por favor, porque eu não estava prestando atenção. Não é assim que acontece? E muitas vezes a gente lida com a palavra desse jeito. E a gente acha porque ficou tocando uma pregação ali, ficou 1 hora uma pregação passando, enquanto a gente fazia 1000 coisas, falava com várias pessoas, a gente ouviu a palavra. Não, gente. Ouvir e meditar é a gente pensar sobre a palavra. É você de manhã pegar um versículo. O pastor falou aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu pega só esse versículo e tu passa o dia inteiro conversando com Jesus sobre esse versículo. Jesus, me explica o que é esse pastor. O que é ser o meu pastor? O que é ser uma ovelha e ter um pastor como você? E você vai conversando com Jesus o dia inteiro e vai pedindo ao Espírito Santo revelação sobre o que é ser pastoreado por Jesus. O que é nada a faltar. É você ser completo nele e ele vai acrescentando isso. E isso é meditar na palavra. E assim, quando a gente medita e gasta tempo, ou na verdade, mais do que não é gastar, é investir tempo na palavra, fé é gerada no nosso coração, certeza é gerado. Se você passa ali o dia inteiro meditando que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, você é completa nele, você é completo nele, você é pleno nele. Diante de uma situação de falta, você tem uma certeza dentro. A falta bate na tua porta e aí você fala assim, não dá para você entrar porque eu estou completo nele. Amém? Então, a gente primeiro precisa ouvir para ser gerado fé. Uma vez que a fé é gerada, então a gente precisa falar, declarar, dizer, confessar, como está escrito aí no versículo.
Aí 2 Coríntios 14, 13 diz assim, ó, temos o mesmo Espírito, é o mesmo versículo, numa outra versão. Temos o mesmo espírito de fé que é descrito nas Escrituras, quando diz, primeiro eu acreditei, depois eu falei com fé. Então, diante de uma circunstância, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem fé sobre aquela circunstância, corre para a palavra. Medita na palavra, para que fé seja gerada no teu coração. Não sai abrindo a sua boca em incredulidade, não. Mas vai para a palavra, se encha dela. Permita que fé seja gerada, para que quando você abrir a sua boca, você fale com ousadia diante daquele monte e diga assim, monte, sai da frente, porque eu estou passando. Vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Amém? Então é para abrir a boca, gente. Crer não é suficiente, é preciso dizer, falar o que se crê com o coração, liberar a palavra de Deus, na sua voz é liberar Jesus, o verbo vivo. Isaías 55, 11, abre aí para você não dormir. Abre aí, dorme não, hein, gente. Isaías 55, 11 diz assim, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é Deus dizendo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Sabe, Deus, Ele não perde tempo com palavras. O que Ele fala, volta para Ele produzindo. E se a gente entender que Jesus é a palavra, que foi enviado e produziu, voltou para o Pai, dizendo, ó, está tudo pronto. Tudo foi feito. Jesus é a palavra. Então, a gente dizer o que Deus diz, vai produzir o que Ele liberou para ser produzido. Por isso que Ele nos convida a concordar com Ele, a dizer o que Ele diz. E aí eu coloquei isso aí para você, ó. Jesus, a palavra, precisa estar encarnado em você, ganhar vida em você, fazer parte de você. Lucas 17, do 20 ao 21, diz assim, Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, gente, se o reino de Deus está dentro de mim, de você, a gente precisa abrir a boca para liberar o reino. A gente precisa abrir a boca para liberar o reino sobre situações, sobre pessoas, para que haja salvação, para que haja cura. Amém? Hebreus 11, 3 diz aí, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, de modo que aquilo que se vê não foi feito, peraí, gente, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Tudo começa em Deus. Ele é o nosso maior exemplo, gente, diante de todas as coisas. E Ele nos convida a sermos semelhantes a dele, imitadores de Deus. No Gênesis, Deus disse o que estava no seu coração. E tudo que estava no coração de Deus, Ele foi dizendo. E Ele foi liberando em palavra. E aquilo foi sendo criado. Aquilo foi sendo manifesto. E é isso que Ele está chamando a gente nessa noite. Para a gente olhar para a palavra. E crer no poder da palavra. E liberar através da nossa voz a palavra dEle. Então, ó, o que sai da boca de Deus é um decreto no universo. O que Deus falou foi sendo produzido, gente. Deus podia ter pensado e as coisas acontecido. Deus podia ter estalado o dedo e as coisas acontecido. Deus podia ter apontado para as coisas e as coisas acontecerem. Nascerem, não, mas Ele escolheu falar. Para quê? Para dar a mim e a você o exemplo. De sermos também aqueles agentes de transformação através do que a gente fala. Ele falou, gente. Ele falou. E coisas foram produzidas. E Ele está aguardando. Ele está querendo, na expectativa de que eu e você, a gente também abra a nossa boca, para que coisas sejam geradas. O que saiu da boca de Deus veio carregado do seu poder criador. E no mundo espiritual é assim também. Né? O mundo espiritual ouve a voz de Deus e as coisas precisam acontecer. Todo joelho se dobrará e toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor. A palavra de Deus se cumpre.
né? Falar é uma expressão de comunicação. E aí foi o que eu falei no início. Quando a gente fala, a gente dá voz e a nossa voz produz uma imagem, né? E aí, deixa eu fazer só uma brincadeira aqui com você. Eu vou falar e você vai imaginar. Eu vou falar uma coisa, não sei se tem no Espaço Gourmet hoje, mas eu vou falar brigadeiro. Você imaginou um brigadeiro? Agora eu vou falar uma outra, eu vou pensar uma coisa. Você imaginou o que eu estou pensando? Deu para imaginar o que eu estou pensando? Não, porque o que produz é quando sai da nossa boca. A gente precisa crer com o coração e colocar para fora, porque enquanto ficar só no campo dos pensamentos, não vai produzir uma imagem. Mas quando a gente abre, você não sabe o que eu pensei. Eu pensei num elefante, mas você nem conseguiu imaginar, porque eu não falei. E da mesma forma é com a palavra de Deus. Quando você fala para aquela montanha, quando você fala para o problema, você vai ter que sair. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Falta, você vai ter que acabar. Porque o meu Deus é rico. E Ele se fez pobre para que eu fosse enriquecida. Então você tem que abrir a tua boca, concordando com Deus, para que as coisas se movimentem. João 15:7. Olha só o que diz isso daí. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, se a gente ainda está tendo alguma falta, é preciso que a gente ponha a palavra, que a palavra faça parte da gente. É o nosso papel nessa cooperação. Salmo 33, o que está dizendo aí, porque a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que realiza, Ele ama a justiça e o direito, a terra está repleta da bondade do Senhor, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Eu não vou ler todo não, mas olha que cena maravilhosa, gente. E aí Deus está nos encorajando hoje, a mim e a você, a gente abrir a nossa boca. Várias passagens na Bíblia, a gente mostram a maneira como Deus opera e realiza. E estão sempre associadas a esse princípio de crer com o coração e de falar com a boca. Quando você vai lá, a gente não vai abrir aqui, mas quando a gente vai para o episódio de Davi diante de Golias, Davi só fala, nem aconteceu ainda, mas ele já falava, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Por quê? Porque ele falava o que estava no coração dele, ele cria, ele sabia no poder de quem ele estava ali. E por isso que ele falou, e o que ele falou, o que foi? Aconteceu. Josué 1:8, olha só, outro texto também. Não deixe de falar as palavras desse livro. Por quê? Porque só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Falar, meditar na palavra. Romanos 10, se você confessar com a sua boca, se você disser que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse foi o maior milagre, gente, que aconteceu na minha vida e na sua, o novo nascimento. E a gente precisou abrir a nossa boca para que salvação fosse gerada. Então, é com a boca que a gente vai falando e vai confessando o Senhor, a palavra de Deus. Eu trouxe isso daí, A gente crê com o coração, mas confissão gera o quê? Resultados. Nós somos dele, gente, e pertencemos a ele porque um dia nós falamos, o confessamos como Senhor. E aí, se a gente vai, por exemplo, pensei enquanto eu estava escrevendo sobre um casamento. Num casamento, ali quando está sendo celebrado, é preciso ouvir da boca dos noivos o sim de cada um. A confissão de que aceita, de que recebe aquela pessoa como legítimo marido, legítima esposa. É preciso abrir a boca para concordar e aquela aliança ser feita. Deus está nos chamando para concordar com uma aliança que Ele já fez antes da fundação do mundo, para que a gente ande sobre ela. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, que nele, em Cristo, já temos o sim e o amém em todas as promessas. No que diz respeito a Deus, Ele já disse sim e amém para tudo o que Ele prometeu. O que a gente precisa é se apropriar pela fé, através da nossa declaração, da nossa confissão. Sem confissão, não há posse, gente. E aí, só para... A gente já está quase encerrando aqui.
Primeiro ponto, vou passar. Primeira coisa que você precisa entender, depois de tudo que a gente falou, para você anotar aí, ó. Primeiro, é preciso crer com o coração. Tá? Crer com o coração. É preciso que se creia com o coração, no espírito. Né? E isso só pode acontecer pela revelação da palavra de Deus. Não é um conhecimento mental. Não é uma mente positiva. A palavra de Deus não é um mantra que a gente fica repetindo, mas eu estou falando e não está acontecendo. Não, gente. Não é simplesmente falar, mas antes é crer com o coração. E crer com o coração vai exigir que eu e você, a gente invista tempo com a palavra, para que o Espírito Santo traga a revelação ao nosso coração, que só é produzida a revelação com o Espírito Santo, através de uma mente renovada. Segundo ponto aí, para você levar a crer com o coração, segundo ponto, é preciso falar, dar voz à fé. Falar o que se crê com o coração é liberar a palavra de Deus na sua voz. Não limite Jesus, libere a palavra de Deus, abra a sua boca. Eu coloquei aqui também isso aqui, ó. Ligue e desligue coisas no céu e na terra. Gente, como é que Deus acendeu a luz? Ele falou, ele disse, haja luz e houve luz. Foi a forma como Deus acendeu a luz. Né? O mundo era trevas, escuridão, não tinha nada. E Deus disse, haja luz e houve luz. Então, para a gente nesse mundo ligar as coisas e desligar coisas, a gente vai precisar abrir a nossa boca para concordar com Deus. Números 14, 28 diz, olha esse versículo aí, está lá no Velho Testamento. Agora, isso é Deus dizendo, agora digam-lhes o seguinte, está dizendo para o povo, tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizer. Agora, é uma pena que nessa ocasião aqui de Números, o que as pessoas estavam falando era murmuração. Estava falando contrário à palavra de Deus. Estavam falando que não poderiam possuir aquela terra. Estavam falando que iam morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Por causa da murmuração e declarações contrárias à palavra de Deus, eles morreram no deserto e não viram o cumprimento da promessa. Mas não será assim com a gente, amém? Nós vamos concordar com Deus e ver o cumprimento da promessa. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Olha isso, gente. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, crê, até demônio crê que Deus existe e treme. Então, por isso que crer não é suficiente. O apóstolo Tiago está dizendo aqui, os demônios creem e tremem. Mas sabe o que acontece? Os demônios não falam nem vivem pela palavra. Mas o justo vive pela palavra, o justo vive por fé. Eles não têm, demônios não têm a palavra implantada neles. Não se submetem a ela. Mas nós nos submetemos, nós temos a palavra. Deuteronômio 30:14, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. A gente pode, Jesus está dizendo, Deus está dizendo que a gente pode, amém? Romanos 8:10, a palavra, outra versão, é a mesmo texto, mas no Novo Testamento. A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. E, encerrando o ponto 3, é preciso continuar crendo e declarando. Então, o primeiro ponto é preciso crer com o coração. Primeira etapa, crer com o coração. Depois é preciso falar, dar voz à fé. E esse último ponto, é preciso continuar crendo e declarando, porque a nossa jornada é uma jornada de continuidade. Não é só, a fé não é um negócio que você, estou diante de um problema, então vou sacar a fé, não. É algo que a gente vive no dia a dia. É algo que a gente experimenta no dia a dia, nas pequenas coisas, para que a gente esteja qualificado para as grandes, amém? Eu até notei aqui, Jesus não ficava jogando conversa fora. Ele sabia muito bem o que falar e na hora certa de falar. Ele era certeiro no que ele dizia. João 12:49 diz assim, pois eu não tenho falado por mim mesmo, isso é Jesus dizendo, mas o que o Pai me enviou,
esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que deveria proclamar. Então, ele é o maior exemplo nosso. Ele dizia o que ele tinha ouvido. E a gente, o que tem saído da nossa boca? O que a gente tem dito? Isso é para a gente se avaliar. E aí, termino aqui com esse texto de Hebreus 12, 18. Opa. Não, eu botei mais alguns aqui, né? Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas... não, peraí, gente, voltou aqui. Hebreus 10, 23. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Está vendo aí? Manter inabalável, é continuar hoje, amanhã e depois. A montanha está indo aí? Continua declarando. Essa montanha vai ter que sair. Essa montanha vai ter que ser removida. Hebreus 10, 23. Sem vacilar, peraí, voltando aqui. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Esse é o meu caso e o seu, amém? Eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé, convidar a equipe de louvor para cá, para cima.